Olá, eu sou o professor Xavier, esse aqui é o Teodidatas e, como de costume, começando a semana com o estudo de um salmo. O salmo de hoje é o Salmo 39 e o título que eu dei para este estudo é O Lamento e o Clamor do Peregrino. E é possível notar uma ligação do Salmo 38 com o 39, o salmo que nós acabamos de estudar, então eu remeto ao estudo anterior. Mas eu não enfatizei aqui no título do Salmo 39, do estudo do Salmo 39, a condição de enfermidade, embora ela também esteja presente, ela apareça aqui, mas eu enfatizei a compreensão final a qual Davi chega a respeito da sua condição de peregrino, de estrangeiro, de forasteiro sobre essa terra. Tá? Nós vamos ver isso especialmente no verso 12. Mas vamos para a leitura, depois eu faço os comentários das porções separadas aqui, e também, como já de costume, separei cada porção de versículos com um subtítulo dado por mim, então não é um subtítulo inspirado, esse que aparece entre colchetes, tá bom? Salmo de Davi para o músico mor, para Jedutum. 1. O lamento reprimido. Eu disse: guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a minha boca como um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esquentou-se-me o coração dentro de mim. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua. 2. O reconhecimento da soberania de Deus. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias. Qual é, para que eu sinta quanto sou frágil? Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. 3. O diagnóstico da condição geral da humanidade. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. 4. Afirmação da esperança e da confiança. Agora, pois, Senhor, que espero eu, a minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abro a minha boca porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Quando castigas o homem, com repreensões por causa da iniquidade, fazes com que a sua beleza se consuma como a traça. Assim, todo homem é vaidade. 5. O clamor final. Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro contigo e peregrino, como todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento, antes que me vá e não seja mais. Amém. Então aqui nós percebemos que Davi tem um lamento reprimido por conta do seu próprio pecado antes de qualquer coisa, mas nós podemos também transpor a meditação desse salmo não apenas para um pecado não confessado, mas para o lamento diante de toda a maldade, malignidade, mazelas que há no mundo, né? E Davi tem esse lamento reprimido, e o motivo de ele reprimir esse lamento, num primeiro momento, parece até um motivo nobre. Ele diz, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Quer dizer, ele não se coloca diante do Senhor, inclusive para lamentar o seu próprio pecado, para confessar o seu próprio pecado, com receio de falar alguma coisa errada na presença de Deus, né? E mais do que isso, né, ele tem receio de que aquela atitude de se colocar diante de Deus e de clamar a Deus ou de lamentar a Deus possa se transformar ou possa ser verificada quando ele estiver também diante do ímpio, né? E assim ele peque diante de Deus, peque contra Deus, melhor dizendo, diante dos ímpios. Então por isso ele guardou silêncio, ele ficou mudo, ele se calava mesmo acerca do bem. Quer dizer, veja que interessante, esse pecado não confessado, ainda que aparentemente por um motivo nobre, por um motivo que poderia parecer nobre,
fez com que Davi se calasse a respeito do próprio bem, quer dizer, ele não conseguia nem mesmo louvar o Senhor pela sua grandeza, pela sua majestade, pela sua beneficência, pela sua misericórdia. Ele ficou calado, né? Ele primeiro deliberadamente quis calar a respeito do seu pecado, para não pecar mais contra Deus, e depois ele acabou ficando totalmente calado. Mas esse silêncio dele fez com que ele começasse a ferver por dentro, ali no verso 3. A figura é de uma fogueira que vai começando a esquentar a brasa ali e vai começando a criar corpo até que vira uma labareda completa, né? Acendeu um fogo. E aí, quando acendeu esse fogo, quando a coisa ficou assim, né, fervilhando dentro dele, ele não se conteve, não se aguentou, e aí então ele clamou, falou com a sua língua. E é muito interessante porque em outros salmos nós notamos a condição do arrependimento de Davi. No Salmo 32, no Salmo 51, o Salmo 38 tem uma conexão com isso, como eu já mencionei. Mas aqui, Davi coloca as coisas em termos de reconhecimento da soberania de Deus. Então o seu próprio pecado faz perceber como ele é pequeno e como Deus é grande. E aí ele se coloca assim, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo a sua própria fragilidade, reconhecendo que ele é como nada diante de Deus. E aí, da sua condição individual, Davi passa no verso 6, veja que eu separei essa porção com um único verso, né? Davi passa para o verso 6 o diagnóstico da condição geral de toda a humanidade. Todo homem é vazio por causa do pecado. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas a queda, o pecado, fez com que o homem em si mesmo, embora ainda guarde a imago Dei, a imagem de Deus, fez com que o homem em si mesmo se tornasse vazio, se tornasse inútil, se tornasse morto nos seus delitos e pecados. E essa é a condição geral de toda a humanidade, e Davi, a partir do seu próprio pecado, se dá conta disso. Mas agora o tom muda, né? De um tom de um pesar, de um peso, de um silêncio, primeiro deliberado e depois involuntário, porque o peso do pecado era muito grande. Isso aí a gente vai ver daí no Salmo 38, de forma muito clara, né? Agora Davi muda. Davi confessa o seu pecado, Davi reconhece a soberania de Deus, o recorte que a gente tem é esse. A partir do reconhecimento da soberania de Deus, esse é o recorte que a gente tem nesse salmo aqui. Davi constata a sua própria pequenez, a sua própria fragilidade, a sua própria miséria, e da constatação da sua própria miséria ele constata a miséria de toda a humanidade. Mas agora Davi como que respira fundo e alcança aquele momento de serenidade, de paz. Quando você se coloca na presença de Deus dessa maneira, com lágrimas, com clamor, né, lamentando a sua própria miséria, lamentando a miséria que está ao seu redor, quando você se coloca aflito, contrito na presença de Deus, de fato é isso que acontece. As suas lágrimas se transformam em paz. E Davi alcançou a paz mediante o reconhecimento da soberania de Deus primeiro, e agora afirmando a sua esperança e a sua confiança no Senhor. Tá? Agora, Davi clama a Deus para que o livre de todas as suas transgressões, no verso 8, depois de afirmar sua esperança em Deus no verso 7. E aí, essa afirmação da esperança em Deus, do livramento, da limpeza, da purificação das transgressões, aqui novamente, né, aquele caráter profundamente cristocêntrico notado nos Salmos. A gente vai dessa dimensão existencial para a perspectiva cristocêntrica em muitos dos Salmos, e aqui não é diferente. Como Deus pode livrar um homem das suas transgressões? Apenas pela cruz de Cristo. Como Deus pode fazer com que Davi não seja o opróbrio dos insensatos, o opróbrio do mundo? Apenas fazendo de Cristo opróbrio, fazendo de Cristo vergonha, fazendo de Cristo maldição por nós, para que Ele tome a nossa maldição. E agora, veja que interessante, né? Aquele silêncio deliberado que se transformou numa incapacidade até mesmo de louvar a Deus,
Depois que Davi se coloca na presença de Deus e se arrepende e reconhece a soberania de Deus e reconhece a sua fragilidade, a condição frágil e pecaminosa da humanidade em geral, depois que Davi afirma sua confiança em Deus, agora ele fica mudo, ele se torna mudo novamente. Mas agora é um silêncio diferente. É o silêncio da quietude, é o silêncio do reconhecimento da soberania de Deus, é o silêncio da sua própria incapacidade. E aí ele clama, né, para que Deus retire a praga. O Salmo 38 trabalha essa enfermidade em razão do pecado como uma praga mesmo, como se fosse uma doença, como se fosse uma lepra ou algo assim. Tira de sobre mim a minha praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. E aí o verso 11, quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, fazes com que a sua beleza se consuma como a traça. Assim todo homem é vaidade. Aqui Davi expressa novamente, né, a sua constatação a respeito da vaidade, a respeito do vazio da condição do homem, e aí não resta a ele nada senão um clamor final. E esse clamor final, ele expressa exatamente aquela compreensão de Davi de que ele é peregrino, estrangeiro nessa terra. Esse sofrimento, essa fragilidade, esse caráter vazio, esse caráter fugaz da vida humana, faz Davi se dar conta de que as coisas não podem se encerrar aqui, né? É necessário um outro momento, é necessária a eternidade para que possamos estar na presença de Deus, desfrutar da sua presença e desfrutar de maneira permanente dessa paz e dessa alegria na qual chegamos momentaneamente quando confessamos nosso pecado, quando reconhecemos a soberania de Deus, quando colocamos a nossa confiança em Deus. E aí Davi se dá conta que, embora ele fosse rei de Israel, embora ele tivesse uma situação consolidada de grandeza, um senhorio político, um domínio militar, ele mesmo não passava de um estrangeiro e peregrino como seus pais. Ele faz memória de Abraão, de Isaac, de Jacó, que apenas peregrinaram sobre a terra prometida. E aí ele então se dá conta que ele mesmo sendo rei, mesmo numa condição política estável, ele mesmo também é peregrino sobre essa terra. Por isso o título que eu dei para esse estudo é o Salmo do Peregrino. E aí então toda essa reflexão de Davi se aplica a nós como cidadãos do reino de Deus, como estrangeiros e peregrinos que somos sobre essa terra também. Este é um salmo mais curto, uma meditação mais curta. Ele está conectado ao Salmo 38, que por sua vez está conectado com o Salmo 32, com o Salmo 51. Esse aqui não é exatamente um salmo de arrependimento, não é exatamente um salmo penitencial, mas é um salmo de lamento. E alguns, inclusive, dizem que este aqui é o mais belo lamento que existe no livro dos Salmos, porque mostra todo aquele conflito interno do homem com o seu próprio pecado, que acaba resultando na afirmação da confiança restrita em Deus, no reconhecimento da soberania de Deus, na assimilação daquela paz que vem do alto, a paz de Cristo que excede todo o entendimento, como o apóstolo Paulo escreve, prefigurada aqui em Davi. Por isso muitos consideram que esse é o mais belo de todos os lamentos existentes no livro dos Salmos, lembrando que lamento é uma das coisas que nós mais temos nos Salmos. Se nós fizéssemos uma classificação, provavelmente o que nós mais teríamos seria lamento, depois escatologia, né? É muito interessante também isso, e muitas vezes essas coisas passam despercebidas. Como Davi e os outros salmistas conseguem modelar esse lamento, né, a respeito da condição do ser humano, e essa perspectiva escatológica que a gente vê aqui no finalzinho do Salmo, né? O caráter peregrino, a condição de peregrino sobre a terra, aponta escatologicamente para o nosso destino final, né? É claro que aqui o tom é bem mais suave, né? Em muitos outros salmos a escatologia é uma escatologia realmente bem acentuada, com aquela separação, com aquela distinção escatológica,
da condenação dos ímpios e da recompensa dos justos sendo afirmada de forma muito mais clara e evidente. Mas aqui a gente também percebe um tom de escatologia, por que não, neste salmo, no Salmo 39. Espero que você tenha gostado deste estudo, eu espero que ele tenha sido tanto instrutivo quanto edificante. Se foi esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos em Cristo, e de deixar o seu comentário, isso também é muito importante. Na semana que vem estudamos o Salmo 40 e aí fazemos um breve recesso aqui nesse ano de 2020, terminando já o ano, e retomamos em 2021 a partir do Salmo 41, se o Senhor assim permitir. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.